Todos bem-vindos a essa casa de estudo, de paz, de caridade. Um dia quase quente hoje, né? Parabéns para vocês que saíram de casa, que tem que ser com muita fé. Eu diria uma palavra muito boa. Fé em Jesus. Fé de aprender um pouquinho mais daquilo que Ele deixou para nós. E essa noite, que o Paulo vai trazer algo bem especial para a gente, que cada um abra bem no seu coração, coloque essas palavras lá dentro e, principalmente, passem adiante. Façam o melhor possível daquilo que aprendem. Gostaria que todos fechassem os olhos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, a Jesus, as coisas boas que nós temos. A nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, os nossos amigos. Que coisa bem boa é termos amigos. Agradecer os ensinamentos que nós recebemos aqui, que Jesus nos deixou, e pedir que nós tenhamos força, vontade de melhorar cada dia um pouquinho, que cada um de nós consiga chegar um pouquinho mais perto daquilo que Jesus queria, que é aquilo que Deus quer para nós. Que tenhamos vontade, força e vamos chegar lá com calor, com chuva, com tudo que vier. Tudo que vier de Deus é para nós. Se tiver uma pedra no caminho, é para a gente aprender a pular. Se tiver uma doença, para a gente ficar mais forte. Se a gente precisar ajudar, é para provar que nós somos bons. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite. Que assim seja. Que assim seja. Meu amigo Paulo, é mandado. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Bom, calor, especialmente ontem e hoje, um sol para cada um. Então, estamos numa vantagem, né? E como é verão, estamos aquecidos no corpo, vamos aquecer o coração também, aquecer os nossos sentimentos, e aí as coisas todas funcionam. A proposta do nosso trabalho hoje é um trabalho organizado por Jackson Simões Monteiro, da Federação Espírita Brasileira, que foi extraído da obra Conto de Apolo, no capítulo 2, Humberto de Campos. E a gente vai tomar como base este estudo para analisarmos nada mais, nada menos do que no roteiro de Jesus. E o título começa a nossa lição pelo próprio título. Porque o natural seria pensarmos que, estando em contato com um ser crístico, Jesus tinha a facilidade de penetrar na casa mental de qualquer um de nós.
sem displicência. Então era de se entender que ele pudesse realizar o que ele queria realizar na tarefa dele, sem muita preocupação, vai fazendo. Jesus não fez isso, Jesus tinha um roteiro. Para pensar, Jesus pregou entre nós menos de 3 anos. Ele teve uma vida durante a sua infância, adolescência, que não se tem informação, não se tem notícia. Existem muitos estudos, muitas pesquisas, muitas tentativas de descobrir o que Jesus teria feito nesse intervalo de tempo. E não se conseguiu chegar a uma conclusão. Muito provavelmente, porque José era marceneiro, mas ele trabalhava também com obras, com construções. E há, inclusive, pesquisadores que andaram vasculhando aquela região onde Jesus nasceu, onde ele cresceu, e as obras que foram construídas pelo pai dele, para ver se descobriu alguma coisa de trabalho dele. Não há informação, não há registros da época, mas muito provavelmente ele esteve junto nesse trabalho de construção. Porque é interessante isso, porque a gente ouve falar de Jesus e não se dá conta que, como ele estava encarnado, ele fez um processo normal, como qualquer um de nós faz, dentro da encarnação. Quanto tempo ele pregou? 3 anos, está aí depois. E antes, fez o quê? Né? Não tem o menor interesse, porque o trabalho que ele fez na divulgação da Boa Nova era a missão dele, era a tarefa dele, e isso superou todo o resto. Mas é interessante a gente ver, a gente ter essa curiosidade, porque afinal de contas era um ser, enquanto encarnado, um ser como nós, convivendo conosco. Né? Então, o que nós entendemos aqui é que ele tinha, sobretudo, ele nos passava uma lição de disciplina, de organização, de previsão. Ele tinha um roteiro de trabalho. E no artigo, nós vamos analisar o que nos conta o autor. Conta-se que Jesus, depois de várias tentativas de entendimento com os doutores da lei em Jerusalém, acerca do serviço da Boa Nova, ele foi procurado por um candidato ao reino que era conhecido pela profunda capacidade intelectual. Eu fico imaginando, né? Ele já tinha feito contato com inúmeras pessoas, convidando os trabalhadores da época para participar daquele grupo que divulgaria a Boa Nova. Mas ninguém estava levando a sério. E eu lembro que numa conversa que teve com sacerdotes em frente a um templo, havia um grupo de sacerdotes conversando, e um deles, vendo que ele era um forasteiro, que estava de passagem ali, foi até ele e começou a interrogar. Lá numa obra da codificação, vamos recordar agora. E ele, quando viu o grupo, ele já sabia, por antecedência, que ele não podia contar com ninguém dali. Porque apesar de eles estarem ali, vestidinhos, guardadinhos, na tarefa religiosa, mentalmente ele estava vendo ou não tinha uma capacidade cognitiva de entender o processo. Ou não estava nem aí para isso. Estava simplesmente representando. Então ele vai em busca dos pescadores simples para começar a organizar o grupo. Mas se apresenta esse candidato, que era considerado o intelectualóide, né, da sociedade da época. Mas o recebeu cordialmente, e em seguida as interpelações do futuro aprendiz passou a explicar os objetivos do empreendimento. Ele começa dizendo que
ensinaria aos homens a retribuição do mal do bem, o perdão infinito com infinita esperança, e que a paternidade celeste seria evidente para todos, judeus e gentios, irão converter-se em irmãos e filhos do mesmo Pai. Eu imagino que nessas alturas o candidato já devia estar com o cabelo arrepiado, que não era naturalmente a ideia de ninguém da época. O candidato intelectual, fixando o olhar do Senhor, indagou: a que escola filosófica obedeceremos? As escolas do céu, respondeu Jesus. Então choveram perguntas improvisadas, como por exemplo, quem nos presidirá a organização? Nosso Pai Celestial. Em que bases aceitaremos a dominação política dos romanos? Olha, chegou no humano de novo. Chegou no humano pobre, miserável da época, que continua até hoje. Tá? Você tem que ter uma organização que manda e outro que obedece. Tá? Em que bases aceitaremos a dominação política dos romanos? Nas do respeito e do auxílio mútuo. É claro que o aprendiz não deve ter gostado muito. E na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como proceder? Desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. E qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? Se hoje a gente cobrou um direito autoral. Eu tenho uma obra que é minha, tem assinatura lá, ninguém vai usar porque vai ter que pagar direito autoral. Então, qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? O direito de servir sem exigências. Fico pensando no movimento espírita brasileiro. Quem já trabalha na doutrina espírita e conhece como funciona o movimento espírita brasileiro, sabe que é exatamente isso que se procura fazer. Esse trabalho voluntário é um trabalho voluntário descompromissado, um trabalho voluntário que tem organização, que tem roteiro, que tem compromisso. E que tem diretrizes que vêm da Federação Brasileira, passando por todas as federações, chegando nos CREs, chegando nas UMS, depois chegando nas casas. É uma rede. Hoje quem atua no movimento espírita sabe que o espiritismo é uma rede. Isso significa o quê? Segurança. Segurança. Porque é muito fácil a gente sozinho errar. É muito mais difícil uma rede de pessoas pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. O espiritismo é uma rede mundial. Nós temos os congressos nacionais, nós temos os congressos internacionais, onde se unem todos esses movimentos e todos eles trabalham nas mesmas diretrizes. Então, o direito de servir sem exigências. Então, o direito de servir. Por que não é uma obrigação? Eu estou servindo no movimento espírita de forma graciosa. Por que isso não é uma obrigação? Eu devo para a vida, é uma obrigação minha fazer. Não, é um direito fazer, porque é um investimento na minha caminhada. É um investimento na construção espiritual que eu estou fazendo. Eu tenho o direito de ter essa oportunidade. Então, quando a gente está aqui fazendo qualquer trabalho na casa espírita, no movimento, seja lá em que atividade for, não é uma obrigação, é um direito. O rapaz regalou os olhos e prosseguiu indagando. Em que consistirá, desse modo, o salário dos discípulos?
na alegria de praticar a bondade. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Né? Quem já está dentro do movimento e que tem a oportunidade de executar qualquer tarefa que faça o outro ficar melhor, que faça o outro feliz, que faça o outro mais esclarecido, não tem salário de paga. Não tem salário de paga. A gente começa a entender isso. Um texto que aparentemente seria algo para ser lido, quando a gente começa a mergulhar no que realmente é a proposta do Cristo, a gente vê que está muito além do ser humano, que a grande massa da humanidade ainda entende que foi Jesus, um filho do carpinteiro. Quando Jesus falava, mesmo que utilizando usos e costumes locais para facilitar o entendimento das pessoas, porque a capacidade cognitiva daquelas pessoas era zero. Então ele usava histórias. A gente está até hoje tentando entender essas histórias, pela profundidade que elas têm, pela essência do que Jesus trazia. E aqui a gente começa a ver isso. Estaremos arregimentados num grande partido? Seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade de Deus. Partido não, uma assembleia organizada em torno desta missão, né, desta tarefa. Aí o programa permanecerá nos ensinamentos dotos de amor, trabalho, esperança, concórdia, perdão. E onde estará a voz imediata de comando? Ele insistiu, porque é isso que a gente ainda está. Nós fazemos isso conosco. Alguém tem que comandar, não é você fazer. Alguém tem que comandar. E aí alguém poderá dizer assim, então, se a gente trabalha com uma rede, alguém está dando comando. A rede funciona ida e volta. Tudo aquilo que é definido pela Federação Brasileira é trabalhado nas bases, é trabalhado nas casas, nas experiências das federativas. Isso sobe para a federação, passa pelo crivo do bom senso e do conhecimento daquela equipe e retorna com diretrizes para serem utilizadas. Então não tem posição. Nós não temos um comando, a não ser o comando do Cristo. Porque o Evangelho do Cristo que tem que estar em consonância com tudo aquilo que nós definimos fazer. Se não estiver, estamos nós errados, não é o Evangelho de Jesus que está errado. Então, onde estará a voz imediata de comando? Na consciência. Na consciência, Evangelho. E de onde sairão os recursos para mantermos o movimento? De nossa capacidade de produzir um bem. Mas pensa, essa resposta aqui é tudo que a gente busca entender na nossa vida, porque a gente está sempre buscando recursos financeiros para qualquer iniciativa que se queira fazer no bem. Mas no fundo, isso é uma desculpa para não fazer o bem. Porque a gente coloca todo tipo de dificuldade para a entrada dessa receita. E aí vamos lá fazer. Começa a fazer. Faça sem ter nada. E deixa que essas energias fluam. Deixa que essa vibração de amor consiga formar ondas construtivas. Isso vai reverberar e vai voltar. Porque a gente entrega para o universo não julga, e ele recebe e devolve. O que é teu? A gente costuma dizer que para Deus nada é impossível, mas isso é nada bem comum para as pessoas. Para Deus nada é impossível. Realmente não é. É impossível para nós. Porque a gente bloqueia o processo.
E isso se dá, inclusive, nas nossas relações nas relações com o nosso dia a dia. Digamos que quem vive com dificuldade financeira, que é a grande massa humana, você chega no começo do mês e você sente que aquilo que você tem para receber não vai chegar na metade do mês, você tem todas as dívidas para pagar até o final do mês. Então, o que você fez? O que você fez? Você cria uma enorme cratera no meio desse tempo aí, que é a falta de recursos para pagar a sua dívida. E você foca só nisso. E você vibra só isso. E você está dizendo para o universo que você é pobre, miserável, que não vai conseguir atender seu compromisso, porque existe essa cratera ali. Você só fixa nisso. E a nossa casa mental, ela gera ondas vibratórias. Essas ondas vibratórias se espalham pelo fluido universal. E é isso que você está dizendo para o universo. Eu não posso pagar. Eu não consigo pagar. Não. E Deus está, por outro lado, através dos mensageiros do Cristo, tentando auxiliar, tentando te orientar. Você não tem ouvido para isso. Você não tem olhos para isso. Você só tem olhos para a sua fixação. Trava ali. Qualquer processo de solução, trava ali. Cai na cadeira. Essa mudança de mentalidade é o que Jesus está propondo aqui. Ele está propondo aqui, ó, da nossa capacidade de produzir no bem. O que é produzir no bem? Produzir no bem é ter pensamentos edificantes, construtivos. E não vacilar, e não cair em pensamentos de destruição, de impossibilidade, de fracasso, de pobreza. Nós somos herdeiros do universo, gente. Que pobreza boa é essa? Nós somos herdeiros do universo. Como é que eu não vou acreditar nas forças do universo? Quem sou eu para dizer que não tem como vir recursos, ou que não tem como essas coisas se resolverem? Quem sou eu na fila do pão? É um hábito. É um hábito. E aí, você começa a ver de outro lado pessoas que têm abundância de recursos. Muitas vezes buscando suicídio para sair da vida física porque não conseguem solucionar os seus problemas. Que são outros. Não são de falta de moeda. É falta de conteúdo. É vazio existencial. São pessoas tão pobres que só têm dinheiro. Então, esse ajuste que a fala crística propõe, é esse ajuste que só nós, cada um de nós é capaz de fazer consigo mesmo. Ah, mas eu tento fazer assim, mas chega pessoas e me convencem do contrário. Claro, é lógico isso. Porque enquanto você está construindo essa casa mental degradante, pobre, você está juntando um grupo de seguidores. Um grupo de seguidores, de pobres, miseráveis, espirituais. Quando você quer sair desse grupo, eles não vão achar. Vai aparecer um ou outro para te sugerir coisas, ideias diferentes. Para sugerir alguém que venha te procurar para incentivar aquele tipo de conversa que tu não quer mais ter. Exige sacrifício e mudança. É por isso que as pessoas não fazem. Não se faz mudança sem trabalho, sem sacrifício. Não tem como. Com quem contaremos de imediato? Pergunta. Acima de tudo, com o Pai. E na estrada comum, com as nossas próprias forças. Não sabe o que queria dizer com o pessoal que chegava? Com as nossas próprias forças. Conta contigo. Não cria expectativa em relação aos outros para não se decepcionar. A maior coisa que tem. Não cria expectativa em relação ao outro. Ah, mas o fulano tinha que ter ajudado. Não tinha.
responsável pela caminhada dele, eu sou responsável pela minha. Então, conta contigo. E faça com que os outros te acompanhem como quem acompanha uma liderança. Liderar não é impor nada a ninguém. Liderar é convencer o outro pela tua atitude, pela tua disciplina, pela tua perseverança, pela tua resiliência. É aí que tu convence o outro a te seguir. Quem terá a melhor posição no ministério? Meu Deus. Aquele que mais servir. Aquele que mais servir terá a melhor posição. O candidato com sua cabeça, francamente, desorientado, continua. Qual será o nosso principal objetivo? Um mundo regenerado, enobrecido e feliz. Essa é a proposta do Jesus. A regeneração está ali, está na nossa porta. Se lembram na palavra de núpcias, né? Que o convidado foi retirado da festa, porque não estava vestido adequadamente. Mas essa festa de núpcias está logo ali na frente. Será que nós estamos vestidos adequadamente para chegar nessa festa? Como é que é isso? A gente vai ver, por exemplo, quando Jesus diz ali, ó, pelos sofredores, os miseráveis, vinde a mim, vós sereis consolados. E a gente fica feliz. Jesus está vendo isso. Jesus está vendo, eu estou sofrendo, mas ele está dizendo, vinde a mim. A questão toda é a seguinte: será que eu já consigo ir a ele? Conseguiremos ir? Porque a gente não é só querer, é poder. Nós estamos rodeados de benfeitores, mensageiros do Cristo, que são os nossos protetores espirituais, são aqueles que nos ficam o tempo inteiro nos indicando caminho, nos dando orientação. A gente está seguindo, a gente está conseguindo vê-los, não está conseguindo ir até eles. Mas se nós não conseguimos ir até esses assessores, nós não vamos chegar mesmo. Então, este vinde a mim tem todo um processo, que é de depuração da própria criatura, para poder chegar realmente até Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte: fala a tua parte, te educa espiritualmente, desperta para essa realidade. Quanto tempo gastaremos com isso? Tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para dar início à obra? Dos que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. Mas não teremos como constranger os seguidores a colaboração ativa? Vocês imaginam, você traz as pessoas para dentro da casa espírita, faz uma reunião, faz, olha, é o seguinte, a tarefa começa amanhã. Ou tu vem, te encerra a tarefa, ou fecha essas portas para ti. O bonito está lá do outro lado, só esperando. Olha a resposta de Jesus: no reino divino não há violência. Não há violência. Não há constrangimentos. O Espírito não faz proselitismo religioso. Ele não chega nem na porta do outro para dizer: olha, vem para a doutrina do Espírito, que aqui é o teu pai. Não. Você não vem, você não fica. Você não fica na doutrina do Espírito se você não estiver maduro para esse entendimento. É constranger as pessoas. E isso é violentar vocês. Quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa. E a qualidade permanece acima do número. Não tem desculpa. Não tem título, não tem formação acadêmica. Tem boa vontade. Tem espírito de trabalho. E busca compreender o Evangelho cada vez mais. Só isso que eu tenho.
missão abrangerá quantos países? Todas as nações. Fará a diferença entre senhores e escravos? Todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio se levantarão as construções de comércio? Aqui em Jerusalém? O coração dos aprendizes. Esta construção psicológica, essa construção espiritual, é no coração das pessoas. E os livros de apontamentos estão prontos? Sim. Quais são? Nossas vidas. Estou correndo aqui porque nosso raio está mandando embora. Estou correndo aqui. Talentoso candidato continuou a indagar, mas Jesus silenciou, sorridente e calmo. Após uma longa série de interrogativos sem respostas, o afoito rapaz inquiriu ansioso: Senhor, por que não esclarece? O Cristo lhe afagou os ombros e afirmou: busca quando estiveres disposto a cooperar. É isso. Para de perguntar, quer fazer, vem e faz. Está disposto a cooperar? Vamos à obra. Sem muita pergunta. O resto vem por consequência. E assim dizendo, quando abandonou Jerusalém, na direção da Galiléia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e servir por amor sem perguntar. Com essas palavras, busca-me quando estiveres disposto a cooperar. Jesus define de forma atemporal um recado final para a humanidade. A distância que nos separa da perfeição continua nos impulsos referenciais materialistas, onde cada detalhe contribui para a contribuição do seu mecanismo de fuga. Ou seja, o que acontecia na época de Jesus continua acontecendo agora. E eu diria até com requintes de crueldade. Teria a humanidade perdido o endereço de Deus ou será que ela nunca cumpriu? Então não é proselitismo religioso que estamos falando para nós que frequentamos o Espiritismo. Agora, nós que frequentamos o Espiritismo, é a pergunta que não quer acabar. Estamos aproveitando a oportunidade. Porque essa oportunidade também passa correta. A gente, quando se dá conta, olha para trás, passaram 20 anos, 30 anos, 40 anos. Nossa capacidade de servir se foi e a gente não fez. E quando a gente desencarnar, tem data nem horário, e quando a gente desencarnar, normalmente vão ficar coisas para fazer. Vão ficar tarefas começadas, não terminadas. É assim, é normal. O que importa é que, quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente chegou com consciência tranquila do que tentou fazer o melhor possível no máximo que deu. Porque não é um tribunal que vai nos julgar. Ao que tudo indica, pelo que estudamos, pelo que ouvimos e lemos dos Espíritos, é a nossa própria consciência que nos coloca no dever humano. Porque quando deixamos o corpo físico, é como um balão que se solta. Se existe um balão de ar, prende ele numa cordinha, corta a corda e vai embora. Onde ele vai parar? Espiritualmente vamos parar onde a nossa consciência nos leva, onde tiver seus iguais. E aí nós vamos começar a dar as explicações para a nossa própria consciência. Esse é o caminho. Então nós estamos tendo nessa encarnação realmente um privilégio. Existe privilégio nas relações de Deus com seus filhos, mas na condição social e reencarnatória em que estamos inseridos, somos privilegiados por estarmos na doutrina espírita. Aliás, eu diria que não é privilégio. Na verdade, isso é conquista, é um patrimônio da alma. A gente vem trabalhando já há muito tempo esses valores, mesmo que não na doutrina, passando por outras religiões, fazendo funções, inclusive profissionais, que vão nos dando experiência, que vão nos abrindo a mente, que a gente vai chegar no momento de chegar na doutrina espírita. Chega no momento
em que os espíritos que estão à nossa volta, nos dizendo o que tem que fazer, eles dizem, opa, isso aqui está pronto. E não levam para casa do espírito. E aí entra uma outra função muito interessante. A gente normalmente, a tendência normal da criatura é procurar grupo perfeito. A gente fica dentro na casa do fulano, esse grupo aqui, eu vou sair daqui, vou para outra casa. Aí você chega na outra casa e encontra as mesmas coisas, porque o problema não é o grupo, o problema é você. O grupo não existe no grupo. É você que tem que contribuir para a harmonização do processo. Feito isso, vamos orar. E tudo sempre que a gente conseguir entender.